Normalmente nós fazemos aqui, em termos de apresentação, uma apresentação curricular, mas do Ivan eu quero fazer uma apresentação mais pessoal, porque ele tem algumas coisas das conquistas dele que são extremamente interessantes para vocês ouvirem. Ele já nos deu a oportunidade aqui de falar no Estudo do Cérebro, num outro tipo de reunião que nós fazíamos aqui nas sextas-feiras, com um grupo de estudos da área de psicologia. Nessa ocasião, o Ivan falou para nós sobre umas experiências que ele teve, inclusive, em contato com uma tribo de índios. Onde é que foi isso, Ivan? Onde é que você foi com esse pessoal? Você saiu de lá cacique, governador? Foi muito gostosa? Foi muito gostosa. Fez algum casamento com lá, alguma coisa assim? Não deu pra fazer. Mas eu posso falar um pouquinho. A viver lá? Eu teria. Teria continuado. A sociedade deles é melhor do que a nossa? Muito melhor. Melhor. Muito melhor. Mas, na verdade, você se formou onde, Ivan? Eu me formei aqui em Campinas e meu trabalho fundamental era com crianças. Eu comecei meu trabalho com crianças terminais, crianças leucêmicas e com crianças psicóticas. Depois eu estendi esse trabalho para a família e agora eu estendi esse trabalho para a sociedade. Eu tenho trabalhado com instituições no sentido de prevenção aí de doenças mentais. Né? E entrar mesmo na área hospitalar, quando que você entrou? Eu entrei um ano depois de formado. Eu trabalhei num hospital chamado Casa de Saúde Bezerra de Menezes, em Rio Claro, um hospital espírita mantido pela maçonaria. E eu fiquei lá 8 anos organizando o hospital. Você se formou em que ano? Me formei em 72. De lá para cá, a psicologia entrou muito na área hospitalar, na área médica e dentro da sociedade. Você acha que está havendo progresso com isso? Eu acho que está havendo progresso com isso, mas a minha única preocupação é que psicologia custa muito caro, como custa muito caro a medicina nesse país. E a minha ideia é tentar organizar as instituições para que elas possam fazer a sua psicologia, ter dentro delas alguns sinais ou algumas recomendações para que elas mesmas possam prevenir situações. Por exemplo, o hospital é uma instituição muito doente, assim como é a empresa, a indústria, não é? Então eu tenho tentado trazer para os gerentes, para os diretores, para os provedores, a ideia de que eles têm que investir um pouquinho nas pessoas, mais do que em instrumentos, mais do que em... Se eles têm funcionários sadios, provavelmente a empresa fica sadia, né? Se eles têm enfermeiros sadios, se eles têm gerentes sadios, então a empresa vai ter um retorno, um lucro imediato, porque é fácil ter aparelhos, mas é muito difícil ter gente sadia trabalhando, gente sadia. Então eu acho que se a gente conseguir... Eu estou indo para as escolas agora de Campinas, né? Ontem mesmo eu estive em Valinhos, no SESIS de Valinhos, para falar sobre esses problemas que tem havido, suicídio de jovens, droga. E se os professores resgatarem o antigo papel deles, né, o papel de provedores de amor, de saúde, eu acho que a gente consegue ajudar as crianças. Eu acho que a escola é a última chance da gente poder ajudar os nossos jovens. Porque dentro de casa está muito difícil e na sociedade está muito difícil, né? E o único lugar que eles passam um tempo maior é na escola. Então eu tenho ido às escolas conversar com os professores sobre isso. Hoje você vai falar para nós sobre família, sociedade e doença mental. Mas mistura um pouquinho com essas experiências pessoais que você teve aí fora. E dos índios também. Perfeito. Tá bom. Obrigado. Vou tentar. Tá bom. Bom, gente, eu não preciso dizer que é um prazer estar aqui, né? Eu já estive aqui antes falando sobre morte, que é um trabalho que eu faço com pacientes terminais, principalmente com crianças. É um trabalho que eu não abandonei ainda, eu não sei porquê, mas foi um trabalho que eu comecei a fazer há muito tempo, junto com a doutora Silvia Brandalize, no
numa instituição que hoje é um hospital, que é o Boldrini. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a minha preocupação. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu devo ser o profissional mais odiado dessa cidade, principalmente por alguns pais, porque eu não aceito tratar no meu consultório crianças ou adolescentes, independentemente do diagnóstico, seja problema de escola, droga ou qualquer outra coisa, se os pais não se envolverem comigo, não é? Assim como eu estava dizendo agora, respondendo aí a questão do Dr. Nubo, que eu acho que se não houver um envolvimento fundamental aí social, né? Os professores que estão tão desprezados aí, os dirigentes das instituições, nós vamos ter um problema muito sério, um caos muito grande nesse país. Nós somos, segundo a Organização Mundial de Saúde, o segundo país do mundo que tem, em termos relativos, um grande número de jovens, né? Nós estamos aí, segundo estatística da Unicef, com um volume de crianças e jovens quase 12 vezes maior do que o volume de adultos em idade média, que idade média é de 28 a 50 anos. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria. E, em setembro do ano passado, houve o primeiro Congresso Internacional de Saúde de Jovens, em Brasília, onde nós ouvimos, né, de uma maneira muito triste, que nós somos o terceiro país do mundo em suicídio de jovens entre 11 e 18 anos. Então, é uma coisa assim muito desagradável, muito triste e muito preocupante ouvir isso. E nós estamos sendo também recordistas em uso de droga e álcool no meio de jovens. Porque nós temos muitos jovens, mas o fato de ter muito jovem e o jovem está fazendo isso não é cientificamente uma coisa muito clara, muito certa, né? Por que o nosso jovem está se envolvendo tanto com álcool, droga? Por que está se matando? Por que está havendo tantos problemas aí de má adaptação à vida e tudo mais? Então, é sobre isso que eu vou tentar falar com vocês e vou misturar algumas coisas aí de experiências que eu tive. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é alguns conceitos que eu já falei a outra vez que eu estive aqui, que para a gente poder entender um pouquinho essa coisa aí que envolve família e sociedade. Não sei se todo mundo consegue enxergar aqui, mas eu vou tentar. Ele não vai conseguir mesmo. Não, A caneta não vai está escrevendo. funcionar. Então eu vou tentar falar sem escrever. Eu ia trazer umas transparências, depois eu fiquei preocupado aí com o resto do projetor, não trouxe. A ideia fundamental é assim. Durante muitos e muitos anos, nós, os ocidentais, nós, os homens brancos, passamos nossa vida vivendo a ideia de que nós éramos, alguém disse há muito tempo atrás, que nós éramos os animais racionais, inteligentes e capazes de amor que existia na Terra. Então, quando essa pessoa, que eu não sei quem foi, nem gostaria de saber, senão eu vou ficar com muita raiva dele, disse isso, o que aconteceu com o homem, não é? O homem começou a virar Deus. Então, começou a perder o senso de pertinência na Terra e a destruir tudo aquilo que ele deveria estar construindo, não é? Então, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a tentar ocupar espaços, já que nós somos inteligentes, racionais e capazes de amor. Então, tudo aquilo que a gente fizesse estava justificado. Então, nós começamos a matar em nome de Deus, né, como nas cruzadas aí do cristianismo, a destruir muita coisa em nome de valores que disseram para nós também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, aí nós imaginamos que todo o poder era justificado, toda forma de exercer o poder era justificada. E aí acontece o que acontece hoje. Nós estamos aí preocupados com o oxigênio que nós vamos respirar amanhã, preocupados com a comida que nós vamos comer amanhã, nós estamos aí preocupados com a qualidade de vida que nós estamos tendo, né?
Então, nós somos o único ser na face da Terra que morre de infarto e de câncer. Então, a qualidade de vida está sendo questionada aí pelos médicos, pelos ecologistas e tudo mais. Então, o que aconteceu conosco? Aconteceu conosco que nós fomos criados em cima de conceitos que, na verdade, eram mentiras, né? Dizer que nós somos capazes de amor, por isso que nós nos diferenciamos dos animais. Eu convido vocês a olharem um pouquinho como é que um gato cria seus filhos e vocês vão entender o que é amor. Ou quando a pardoca joga com a asa o seu filhote do ninho, né, correndo o risco dele cair lá embaixo e o gato comer. E aí ele sai voando e talvez nunca mais vá vê-la, não é? E aí eu fico questionando se não é isso o amor que nós estamos buscando e não sabemos exercer, não é? Então, acontece na nossa instância de vida dois problemas fundamentais. Então, o primeiro problema é que nós somos seres humanos dotados de uma coisa chamada afeto. E eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho do que é afeto. Afeto é uma relação onde, na ausência do ser amado, do ser amante, nós descobrimos o quanto nós amamos. Então, todos os escritos românticos do mundo ocidental, né, que se vocês pegarem as poesias e a prosa na época do romantismo, vocês vão ver quem escreveu aquelas coisas maravilhosas sobre amor. Foram poetas, foram escritores, muito jovens, que morreram muito cedo, tuberculosos, com desnutrição, inanição, e que nunca estiveram muito tempo juntos com o ser amado, que eles descreveram nas suas poesias ou nas suas histórias. Para quem que eles escreviam? Né? Aqueles homens que escreveram poesias e prosas lindíssimas, escreveram para a mulher morta, né? A mulher que eles iam ter e morreu, para a mulher do outro, né? Ou para a mulher ideal. Aqueles que tinham sua mulher não escreveram poesia nenhuma. Bom? Então, toda a relação de amor, né? A certeza do amor está justamente na ausência. Eu costumo dizer que a mãe descobre o quanto ela ama seu filho quando ele está dormindo, né? Aí ela fica pensando quanta besteira ela fez o dia inteiro, dá até vontade de acordar, mas ela não acorda, senão vão brigar de novo, né? E quando a gente está longe do ser amado, a gente escreve cartas, e escreve cartas de 11 páginas, de 20 páginas, e escreve na carta coisas que a gente nunca fala, não é? E telefona de longe, o telefonema tem que durar 5 minutos, porque se durar 20, aí briga, né? Então tem que ser 5 minutos para falar do amor, da saudade. E na presença, o que acontece na presença do ser amado, do ser amante? Na presença do ser amado e do ser amante, a gente sente amor, mas também sente raiva, ciúme, inveja, medo, etc, etc, etc. Tudo isso que faz parte da nossa humanidade e que a gente tem tanta dificuldade de admitir, não é? Então, o que é afeto? Afeto não é só amor, né? O ser humano não é um sujeito só capaz de amor, ele é capaz de raiva, de ódio, ele mata, ele destrói, e na presença do ser amado, ele diz e faz coisas que ele não faz para o seu pior inimigo. Então eu costumo dizer que nós agredimos as pessoas que a gente diz que mais ama na vida. Nosso namorado, nossa namorada, esposa, o marido e os nossos filhos, não é? Que são as pessoas pelas quais a gente cortaria um braço e daria a vida, e são as pessoas que a gente passa o dia inteiro destruindo com a nossa palavra, com a nossa cobrança, com o nosso medo e, o pior de tudo, com o nosso imenso desejo que eles sejam felizes. E de repente eles ficam doentes, de repente eles vão mal na escola, de repente eles brigam com os amigos, de repente eles têm tristezas. E nós não suportamos a ideia de vê-los infelizes. Daí a gente agride os nossos filhos, não é? Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês. E a segunda coisa advém disso, que é uma descoberta psicanalítica muito importante,
que é uma questão que eu também coloquei para vocês a outra vez que eu estive aqui, que é a questão do desejo que a gente precisa ter para poder entender um pouquinho o que é a sociedade. O que é o desejo? Desejo é a substituição que o ser humano faz daquilo que o animal ainda tem, que é o processo de necessidade. Quando um bicho acorda de manhã, depois de dormir um sono maravilhoso, porque ele não fica preocupado com o alarme que vai tocar porque entrou ladrão, nem preocupado com o horário que ele tem que acordar com um despertador, não é? E nem preocupado. Ele apenas acorda e vamos imaginar que ele sinta sede. Aí ele vai até o rio e bebe sua água, né? Poluída hoje, mas bebe sua água. Daí ele vai caçar e vai dormir de novo e vai procriar e vai ter o sexo sempre do mesmo jeito e vai se unir à sua fêmea do mesmo jeito que seus antepassados faziam. O bicho vive linearmente, ele não fica esperando o sábado para ser feliz, ele é feliz na terça de manhã, né? E ele vive a necessidade. Ele tem sede, ele vai buscar água, e ele tem fome, ele vai caçar o seu alimento. Nós perdemos isso a partir do momento que não se sabe se foi a mão de Deus ou do diabo, não é? Que nos fez aprender a falar. E a partir da nossa fala, nós começamos a perder o nosso contato com a necessidade. E hoje a gente não sabe mais de quanta proteína a gente precisa, ou de quanta vitamina, ou de quanta coisa. Nós só sabemos que comer macarronada é gostoso, e tomar cerveja é gostoso, e Coca-Cola gelada mata a sede. Então, nós perdemos o contato com a necessidade e ganhamos uma dimensão terrível que se chama desejo. Qual é o problema do desejo? O problema do desejo é, primeiro, quando nós conquistamos aquilo que a gente deseja, o desejo acaba. Por quê? Porque nós só podemos desejar aquilo que está ausente. Aquilo que está presente está morto. Acabou o desejo, não é? Eu costumo dizer aquele exemplo daquele filho que escreve todo dia para o pai assim: papai, não esqueça da minha calói. Já escutaram essa propaganda? Aí ele passa o ano inteiro enchendo o saco do pai, da tia, da avó sobre a calói. Aí chega no Natal, ele ganha a calói, anda o dia inteiro de calói no dia 25, até dá cãibra na perna. Dia 26 ele anda também. Dia 27 ele anda um pouquinho de manhã. E dia 28 ele vai jogar bola. Aí o pai chega em casa, vê a bicicleta na garagem, chama o filho e fala: pediu tanto, se mandar eu dou para os pobres. Aí ele volta a andar de bicicleta, mas o desejo já acabou. Então, esse é o primeiro problema do desejo. O desejo mata a coisa, mata o nosso objeto. Quando a gente conquista o que a gente quer, morre o desejo. Aí, nós temos um problema muito grave. Nós temos que desejar uma outra coisa, e depois uma outra coisa, e uma outra coisa. Mas, às vezes não dá para a gente ter muitos desejos, e a gente começa a ficar complicado. Então, o que a gente faz? A gente faz uma coisa que é, para voltar a desejar aquilo que eu tenho que perder, ou colocar aquilo que eu tenho na ausência. E o nosso jovem hoje sabe muito disso, né? Quando ele enjoa da namorada, que ele demorou 6 meses para conquistar, e já faz 8 dias que ele está junto com ela. Já escutaram o jovem falar? Já faz 8 dias que eu estou. Então, ele enjoou dela já, porque já faz 8 dias que ele está com ela, acabou o desejo rápido. Aí o que ele faz? Ele chega para ela e fala assim: olha, nosso namoro está ruim, vamos... o jovem não namora mais, fica junto, né? Assim, tá ruim nosso relacionamento, vamos dar um tempo? Vamos ficar separado alguns dias para a gente descobrir se a gente se ama. Aí eles ficam separados uns dias, descobrem que se amam, voltam, enjoa de novo, separa, enjoa de novo. Bom, então, esse é o problema do desejo. E o terceiro problema do desejo é, quando a gente conquista aquilo que a gente quer, o prazer acaba, não é? Eu costumo dizer assim, tem aquele menininho que passa 6 meses querendo aquela caneta. Aí a mãe compra a caneta, ele escreve o dia inteiro com a caneta e depois a caneta fica na gaveta, junto com as outras coisas dele, estampada, a tampa já perdeu, a pena já... Mas ele passou 6 meses pedindo aquela caneta, o que nos faz pensar que o prazer do nosso desejo não está em conquistar as coisas, mas sim esperar por elas. E os antigos têm um provérbio
muito bonito que se chama O Melhor da Festa é Esperar por Ela. É antes da festa que a gente vê que a roupa está bonita, que a gente experimenta o sapato 8 vezes durante a semana, né? Que a gente se veste no espelho durante muitas horas. E de repente a festa passa tão rápido que depois a gente tem que ficar vendo fotografia para se lembrar da festa, porque... Então a questão do desejo é essa, né? Todo prazer da nossa vida é um prazer delirante, né? Nós passamos a semana inteira sem viver, né, mecanicamente, para esperar o sábado, quando vai acontecer aquilo. Aquilo pode ser qualquer coisa. E aquilo passa tão rápido que a gente tem que esperar o outro sábado e marcar de novo aquele churrasco para ver se a gente consegue fazer o prazer ficar duradouro, não é? Esses dois problemas, do afeto e do desejo, nos trazem então a dimensão do problema que eu queria colocar para vocês, que é a questão da sociedade e da doença mental. Então vamos pensar assim. Eu contei naquela sexta-feira que eu tive aqui uma historinha. Eu vou tentar reproduzir a historinha, que eu gosto muito dela, é uma novelinha do Joãozinho e da Mariazinha. O Joãozinho é um menino, é um mocinho, que vive essas coisas aí, essa relação de presença e ausência, vive desejos. E faz 6 meses que ele está desejando a Mariazinha. E a Mariazinha tem outro namorado, até que ele conquista a Mariazinha e começa a namorá-la, tá? E eles passam muitas horas agradáveis falando. Ele fala para ela do seu social, ele fala do que ele gosta, ele fala do que ele faz, da música, do cantor, tá bom? Fala umas mentiras para ela. E ela também fala dela, ela fala do social dela, do trabalho dela, da escola dela, das amigas dela. E até que um dia, ou algumas horas, ou alguns dias depois desse encontro maravilhoso, sedutor, gostosíssimo, ele para com ela, eles estão andando de carro, ele para com ela na frente do semáforo, que está vermelho. Faz de conta que para, aqui em Campinas ninguém para mais, mas o Joãozinho parou no semáforo que está vermelho. E do lado do carro dele para uma motocicleta com um motoqueiro de 1,90 m, forte. E a Mariazinha escutou o barulho da moto e olhou. E ele então começa a agredi-la, dizendo para ela, ele nunca fez isso antes, dizendo para ela que ele não admite isso, que ele acha que... E briga, ele ofende, xinga, né? Em nome do amor que ele sente por ela. E aí a gente diz que agora eles começaram a falar a verdade um para o outro. Agora começou a vida afetiva deles, né? Eles brigam, ela chora, vai para casa, ele vai para casa, depois ele telefona, pede desculpa, manda flor e faz tudo aquilo que tem que fazer. Aí eles voltam, mas daí ela olha de novo um dia, porque ela tem que olhar do lado, senão ela cai no buraco, e ele acha que ela está olhando para o sujeito lá da rua e briga de novo. E assim começa uma vida afetiva deles, que deverá durar muitos e muitos anos. Aí faz de conta que faz 6 anos que eles estão namorando. E todo dia é assim, né? Eles ficam bem um tempo, depois eles brigam, depois eles pedem desculpa e volta a ficar bem. Até um dia que eles sentem que está faltando alguma coisa na vida deles, né? Eles estão desejando algo mais. E resolvem então, faz de conta, resolvem se casar, para poder preencher a vida deles de outra coisa. Aí eles se casam e uma semana antes do casamento eles brigam, porque ele quer fazer de um jeito, ela quer fazer de outro, ele quer casar na tal igreja, ela quer casar na outra. Eles brigam, a mãe dela briga, o pai dela briga, o pai dele briga, todo mundo se envolve. E o pai dela não quer fazer festa, o pai dele quer fazer. Já casaram, vocês sabem como é que é isso, né? Aí eles se casam e passam também um tempo vivendo muito bem e depois eles brigam. Brigam por ciúme, brigam por medo, brigam por um monte de coisa, como eles brigavam na época do namoro. Aí eles sentem que está faltando alguma coisa na vida deles de novo, né? Está faltando alguma coisa. E com o que eles vão preencher agora? Então eles imaginam que está na hora de ter um filho. E daí a historinha continua assim. Ela para de tomar pílula e de repente a menstruação vem e ela vai ao laboratório, vai conversar com o médico dela. Tem gente que conversa com o médico antes de ir no laboratório e faz um exame. E o exame consta que ela está grávida faz algum tempo, tá bom? E ela fica muito feliz com isso. E aí a gente encontra com a Mariazinha na rua. E ela conta, ela mostra lá o exame de urina dela e falando que ela está
grávida, que ela está esperando um filho. E a gente pergunta para ela assim, e o que você quer que nasça? E ela, pela primeira vez na vida dela, ela vai mentir para o filho dela, mesmo antes de ter nascido. E ela vai dizer assim para ele, para nós, que ela quer que nasça, que Deus quiser, mas que venha com saúde, com 5 dedos em cada mão e tudo mais. Mas, quando a gente coloca a Mariazinha no divã, não é isso que ela deseja. Ela deseja, talvez, que nasça uma menininha, talvez de olho azul e loirinha, embora ela e o Zezinho são morenos, nasceram loirinhos de esquito. Então, e uma menininha que ela vai oferecer para essa menina tudo aquilo que ela acha que ela não teve na vida. Que ela vai... O maior sonho dela era dançar balé, mas a mãe achava que isso era coisa de gente rica, e ela gostaria muito de dançar balé. Agora ela já está aí, casada, não dá mais tempo de dançar balé. Então, quando a menininha dela estiver andando, ela vai pôr no balé, e imagina que com 5 aninhos a menininha vai estar dançando a morte do cisne lá no palco e tudo mais, tá bom? E que ela vai ser para essa menina uma mãe amiga. Ela vai falar sobre sexo, vai falar sobre vida, ela vai se dar para essa filha como ela acha que a mãe dela não fez com ela. Aí a gente encontra com o Joãozinho na rua e pergunta para ele, ô Joãozinho, eu soube que a sua mulher está grávida, o que você quer que nasça? E ele fala também a mesma mentira. Ah, não, que venha com saúde, mas que venha, homem ou mulher, mas que venha com saúde. Mas é mentira dele também. Porque ele já pensou muitas vezes, desde pequenininho, que o dia que ele tiver um filho, homem, o Juninho, ele vai parar de jogar bola aos sábados, vai parar de tomar cerveja à tarde com os amigos e vai levar esse menino para o campo de futebol, vai ensinar ele a jogar bola, vai ser um companheirão. Porque ele sempre sentiu muita falta do pai. O pai era ferroviário, trabalhava dia e noite e não tinha muito tempo para ele. E ele acha que isso fez muita falta para ele, fez mesmo. E ele acha então que ele vai ser o paizão para esse filho. Aí, em nome do que está nascendo essa criança? Em nome do amor? Não. Não dá para amar. Não dá pra... Só existe um ser no mundo que a gente ama sem conhecer. É Deus. E mesmo assim é muito difícil. Aliás, eu acho que Deus deve ser muito inteligente, né? Porque ele fica ausente para a gente poder continuar amando. Se ele ficar presente, a gente mata ele de novo, né? Então, como é que vai amar alguém que não tem forma? Tem forma aqui, na fantasia desse pai e na fantasia dessa mãe. Ele já viu o menininho dele, antes, não tem nem um mês ainda, né? Já viu o menininho dele de calçãozinho, o ranho escorrendo no nariz, com a bola na mão, feliz, né? Enchendo a casa de alegria, que é o que eles querem. Eles querem algo que preencha a vida deles agora. Então vamos passar o tempo bem rápido. E essa mulher agora está com uma barrigona. E ela vai curtir essa barrigona, usando a moda da casa lá, a moda, né? A bata. E vai comprar roupinha para esse nenê. Ela compra tudo amarelinha, tá bom? E de vez em quando umas cor-de-rosa que ela esconde embaixo da gaveta do guarda-roupa, que é para ninguém ver. Ele também já comprou uma camisa do Corinthians para pôr na porta da maternidade, mas também escondeu, porque ele não sabe que vai nascer. Aí, o que vai acontecer? Nasceu. Nasceu o quê? Nasceu um menino. Um menino que vai crescer e que esse pai vai continuar jogando bola sábado de manhã, bebendo cerveja sábado à tarde com os amigos, vai levar o filho 1 ou 2 vezes para o campo de futebol e vai perceber que o menininho fica catando palitinho embaixo da arquibancada, não vai levar mais, e vai tentar jogar bola com ele no corredor uma tarde, e ele vai chutar a bola fora e o pai vai brigar com ele porque chutou a bola fora. E nunca mais vai ficar com ele, tá? Por quê? Porque existe um desejo que foi realizado. E esse pai provavelmente vai se afastar desse filho necessariamente. De vez em quando alguém fala, pô, mas você não falou que ia jogar bola com o filho? Aí ele vai, joga bola com o filho, depois arranja um amiguinho pro filho. E ela, a mãe que desejava uma menina e teve um menino, o que vai acontecer com essa mãe? Então, ao contrário do que a gente imagina, essa mãe vai cuidar muito bem desse filho. Muito bem desse filho. Porque ela ainda tem na cabeça dela o desejo. A segunda gravidez dela pode ser que nasça a filhinha
da dançarina lá, bailarina, que ela vai ter. Tá bom, gente? E assim, essa criança vai crescendo. Vamos falar um pouquinho mais dessa criança. Essa criança vai fazer aniversários, onde todo mundo vai querer fazer uma festa. Só que 3 dias antes do aniversário, o pai e a mãe brigam bastante, porque está gastando muito, porque vai comprar coisinha fora, porque vai comprar cerveja, porque vai convidar o seu cunhado. Porque... No dia do aniversário, eles brigam com o filho, porque ele está usando roupa nova e sujou de brigadeiro, tá? E ele quer abrir os presentes, o pai não quer que abra, tá bom? E depois do aniversário, o pai e a mãe vão continuar brigando, porque a sogra dele, que é a mãe dela, falou não sei o que para a mãe dele, que é a sogra dela, e essas coisas que sejam. Esse menino vai passar com eles uma coisa maravilhosa, né? A coisa mais importante que o ser humano construiu na vida foram os símbolos, né? O dia do aniversário, o dia de Natal, o dia das mães, o dia dos pais, o dia. Porque a gente precisou construir símbolos para a gente prestar atenção nas coisas que esses símbolos são para nós. Mas nós, com todo o nosso egoísmo, matamos esses símbolos. Eu conheço famílias que dão presente de Natal em novembro. Tá? Já. Pega já o presente de Natal. Desrespeitando o símbolo. E no Natal o filho se sente rejeitado porque o priminho ganhou, ele não ganhou. Aí a mãe fala, mas você já ganhou antes. Aí ele fala, mas aquilo não é presente de Natal, é presente de novembro, Natal é hoje. Né? O aniversário que começa a ser uma coisa pesada, porque tem que fazer festa, tem que convidar, tem que gastar dinheiro, não é? E assim as coisas. Então a gente fala assim, não, dia das mães é besteira, dia da mãe é todo dia, né? Esse negócio que inventaram por causa do comércio. É mentira isso. Dia das mães não é todo dia, né? É só no dia das mães. E geralmente no almoço sai tanta confusão que ela se arrepende de inventar um dia das mães. Bom, e esse menininho vai crescer, e em cima dele vão aparecer muitos desejos. O desejo de que ele vá bem na escola, o desejo de que ele passe no vestibular, o desejo de que ele namore uma mulher muito boa, de preferência religiosa, de preferência que não saia de casa, virgem, que estude e que seja a mãe dele, não é? Que seja a mãe dele, que cuide dele, né? E daí ele começa a namorar a Maria Maçaneta, que é aquela menininha que desde 6 meses de vida namora todo mundo no bairro, né? Então, todo mundo pega e abre. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse menino vai crescer cercado de desejos que ele não consegue cumprir, porque são desejos de felicidade. O pai e a mãe dizem para ele que fazem tudo por ele. O pai trabalha, o pai soa no trabalho para pagar a escola dele. E ele ainda tira 5 de matemática, que a única coisa que ele faz na vida é estudar, ainda tira 5 de matemática. E aí esse sujeito vai passar tendo que pagar um preço, porque o desejo, o grande desejo nosso de pais, é que nossos filhos sejam muito felizes. Só que eles têm que ser felizes com os nossos ingredientes. E quais são os nossos ingredientes? A nossa infelicidade, né? Nós somos tão infelizes, né? Como a gente realizou muitos desejos, a gente sente que está faltando muita coisa na nossa vida, né? Então, a gente imagina que eles não podem sentir essa falta. Então, como é que você pode chegar em casa às 3 da manhã, né? Isso não o torna feliz. E se ele chegar feliz, então é pior ainda, né? Como é que você pode namorar essa menina? Não é? Ela não é da nossa classe, ela não é da nossa estirpe social. Essa menina aí vai te trazer problema na vida. De repente nós sabemos como é que ele pode ser feliz, mas nós não somos. Então aquele pai, eu costumo dizer, que fala para o filho que ele tem que estudar, porque senão ele não vai ser ninguém na vida, ele não vai ser feliz. E esse pai tem 3 cursos universitários, 2 de pós-graduação, tem um cargo altíssimo numa empresa multinacional, tem até piscina em casa. E quando ele chega em casa à tarde, ele tem que tomar uma dose de uísque para poder ficar em casa. Ele não consegue suportar a briga dos filhos, né? Ele manda a mulher dele falar para os filhos ficarem quietos, porque ele está nervoso, ele passou o dia inteiro com problema e chega em casa e ele não quer problema.
né? E ele tem que beber, aí para dormir ele toma um ansiolítico, porque senão ele não consegue dormir, de tanto problema. E chega sábado, que ele podia curtir a piscina da casa dele e a família, ele vai jogar tênis lá no clube com os amigos para ele poder ter um relax, para ele poder... E de repente ele fala para o filho que o filho precisa estudar para ser feliz, e esse pai não é. Ele já foi ao psiquiatra, ele já entrou em depressão algumas vezes, ele já teve um estresse que trouxe uma úlcera, o intestino dele não funciona direito, porque ele não tem tempo de fazer cocô na empresa aqui, ó, ele come mal, né? A única alegria da vida dele é a secretária, mas isso só foi noção. Então, isto, né, esta coisa do desejo e da afetividade é a grande coisa que vem então trazer. Eu vou agora encaixar a minha fala sobre os índios aí. O que nos falta? O que nos falta? Tempos atrás, eu fiquei muito assustado que eu recebi na minha casa, no domingo à noite, a revista Veja, e tinha na capa da revista uma Bíblia e uma mão segurando, né? E eu fui ler a reportagem que falava sobre inúmeras seitas religiosas que estão aparecendo e as pessoas se envolvendo com isso, né? E daí eu fiquei pensando nessas casas de oração aí, não sei se pode chamar disso, né? O dinheiro que se envolve, a psicopatia que está envolvida nisso. Comecei a notar, não sei se vocês perceberam, que depois que nós imaginamos que a ditadura acabou, o número de bares que abriu nessa cidade e em outras cidades, né? Bares. A frequência de mortes de jovens e tudo mais, né? E eu fiquei com aquela revista Veja na mão, discutindo com algumas pessoas que pensam como eu, né? O que está faltando para nós? O que está acontecendo conosco? O que nós perdemos? Então, nós perdemos uma coisa que o índio, né, esse índio que o Dr. Nuber falou, não perdeu ainda esses índios que eu estou falando. Então, em 80, eu conheci esse grupo de índios que, em 80, eles eram a maior nação indígena do nosso país. Eles tinham 18 tribos. Hoje, eles são em 3 tribos. 15 tribos foram aculturadas. Aculturada significa que o homem branco chegou lá, deu vacina em todo mundo, e quando a gente dá vacina no índio, a gente destrói o Deus deles. Levou garrafa de pinga lá, levou máquina fotográfica, levou gravador, levou um monte de coisas, levou arado, que matam uma ligação deles com a vida. E daí eles se suicidam. Se suicidam parando de ter filhos. Como vocês devem ter visto no jornal, o ano passado, existia uma tribo no Maranhão que parou de gerar crianças e eles foram se enforcando. Cada dia eles se enforcavam numa árvore até não sobrar ninguém. São os avacanoeiros, que hoje não existem mais no nosso país, infelizmente. E os Karaó são essa tribo, né, que eu frequento desde 1980 e que são sujeitos que me ensinaram muito aí profissionalmente, me fizeram inclusive mudar uma postura que eu tinha, rígida, psicanalítica, para uma postura diferente. Eu vou tentar resumir para a gente não perder muito tempo. Os Karaó são índios, nenhum deles sabe ler ou escrever, e eles têm algumas regras que eles passam de pai para filho desde milhares e milhares de anos, que são as seguintes. Eu vou falar as que mais são importantes para mim, né? Então, a ideia do que é uma criança e um jovem para o índio Karaó. Então, o índio é um sujeito que não precisa ser doutrinado nem ler Bíblia, porque a ideia que ele tem de Deus é uma coisa maravilhosa. Eu vou contar para vocês a ideia de Deus para vocês entenderem qual é o processo de vida deles. Toda criancinha, precisa de um pai e de uma mãe. Não importa quem seja pai ou uma mãe. Todo jovem precisa de um avô ou de uma avó, não importa quem seja. E todo adulto precisa
de um Deus. Porque agora o adulto que já está envelhecendo não tem mais pai e mãe. Então ele precisa de um Deus. Um cuida do outro. E eles dizem que quando uma dessas pessoas deixa de ter alguém, que para nós seria, a gente chama isso de continente, um ponto de referência, essa pessoa fica doente, fica triste e morre. Quando acaba esta relação de pertinência, eu tenho alguém a quem eu me refiro. Quando isto acaba, eu fico doente, fico triste. Doença para eles é tristeza. A pior doença que existe é a tristeza, diz o índio. A tristeza come o organismo e a gente morre, né? Que hoje a gente sabe que é a melancolia, que nos traz câncer, que nos traz úlcera, ideias de suicídio, abandono, desmotivação, que antigamente se chamava depressão. Então, como que o índio faz? O índio faz assim. Quando uma criança precisa fazer uma pergunta, ela tem que perguntar para o seu pai e para a sua mãe. Mas quando esse pai e essa mãe não estão na tribo, ela pode escolher qualquer homem ou qualquer mulher e chamar de pai ou de mãe. E essa pessoa larga tudo o que está fazendo, larga a cozinha, larga o almoço, larga o trabalho, larga a novela Rainha da Sucata, larga o Jornal Nacional e fala assim: que é, filho? Eles acham que a criança e o jovem são coisas sagradas, porque Deus deu a eles o poder de gerar. Então são coisas sagradas. Então, quando o índio vai conversar com uma criança, ele se ajoelha para ficar do tamanho da criança. Porque como é que eu posso exigir que uma coisa sagrada olhe para cima para falar comigo? Então ele ajoelha para ficar do tamanho da criança e pega na criança, porque eles acreditam que só a palavra não comunica, tem que sentir. Se a gente não olhar para o olho dos outros e não pegar, a gente não sente o que o outro está querendo, porque as palavras não são suficientes para dizer tudo o que a gente quer. Isso é um índio falando, tá bom, gente? Ele nunca leu psicanálise, nem teorias da comunicação. Quando o jovem quer alguma coisa, ele procura o avô ou a avó. Por quê? Porque o jovem agora está mais sedento de conhecimento do que quando ele era criança. E tem coisas que o pai e a mãe também não sabem. Então ele procura o avô e a avó. Então quando um jovem quer falar de sexo, quer falar de casamento, quer falar de escolha profissional, né, se ele vai ser guerreiro ou agricultor, ele vai lá na tenda do avô. O avô pode ser o avô dele mesmo, se estiver vivo, ou um ancião, um velho. Porque o velho é o detentor de conhecimento. O jovem é o detentor da paixão. E o velho é o detentor do conhecimento. Tá? Então ele vai lá na aldeia, na casa do avô e fala: avô, eu preciso de ajuda. E o avô, que é qualquer velho da tribo, o recolhe, manda sair todo mundo que está dentro de casa, esteja chovendo ou não, fica todo mundo na chuva, e ele fica, às vezes, minutos, horas ou dias, ouvindo o jovem e conversando com o jovem. E responde tudo o que lhe for perguntado. Tá? E quando o adulto precisa de alguma coisa, ele tem que consultar os espíritos, ou Deus. E para consultar os espíritos, ele tem que recorrer a uma introspecção que é feita da seguinte maneira. Quando o índio está angustiado, o índio de meia idade está angustiado, ele sai sozinho pelo mato e geralmente ele fica ou embaixo de uma árvore ou com o corpo semi-coberto no rio. Ele fica ajoelhado no rio porque os espíritos estão nos elementos da vida, né? Na árvore, no rio, na terra. Eu conheço os Camaiurá. Os Camaiurá são uma tribo do norte do Xingu. Os Camaiurá, em vez de ficar no rio ou na árvore, nos rios do Alto Xingu tem muita terra, não sei se alguém é pescador aqui, tem muita areia fina, são praias de areia. Ele vai na praia e se cobre com areia e fica lá meditando, em vez de ficar dentro da água na árvore. Mas o processo é o mesmo. E daí ele fica lá pensando na angústia dele até que ele tenha uma resposta. E essa resposta é dada por seu pai, é o seu protetor, é o nosso anjo da guarda. E daí ele volta, e às vezes ele fica minutos, horas ou dias lá, consultando os seus deuses, os seus espíritos, e volta para a tribo desangustiado e muito feliz e muito contente. Tá bom? Esse é o primeiro conceito que eu queria que vocês aprendessem. O segundo conceito do índio é assim.
Nós não podemos passar para os nossos filhos os nossos desejos, né? Por quê? Porque senão os nossos filhos vão ficar nos devendo a vida. Eles não podem dever a vida para nós. Por quê? Porque eles não quiseram nascer. Nascer é uma coisa muito ruim. Eles estavam bem lá. Eles nasceram por causa do nosso desejo, não por causa do desejo deles. Essa é a filosofia do Crowell. Então, como fui eu que desejei que ele nascesse, eu tenho que deixar a vida com ele. Então, os índios não têm sobrenome para evitar dívidas, tá bom? E os índios nunca repetem nome de mortos, por exemplo, né? Repetir o nome do avô que morreu em homenagem ao avô, porque ele acha que isso traz uma dívida. E hoje a psicanálise mostra que é assim mesmo, né? Traz uma dívida. Parece que esse cara vai ter que cumprir aquilo que o outro deixou em falta. Ou vai ter que ser parecido com aquele, ou vai ter que corresponder à expectativa. Então, não se repete nomes. E como é que eles fazem para não repetir nome? Eles criaram, há milhares de anos, a ideia de que cada um nasce no momento certo. E no momento em que estiver nascendo, o que estiver acontecendo vai se relacionar com o nome dele. Então vocês vão encontrar lá gente que tem nome de onça, de passarinho, de gavião, de árvore, de terra, de tudo que vocês podem imaginar, tá bom? Mas são nomes originais, cada um é original. E o índio também pensa assim, eu não posso invadir meu filho nem com os meus sentimentos, nem com os meus desejos. Ele é que tem que vir a mim, me falar dos sentimentos e dos desejos dele. Então, a família índia funciona da seguinte forma. Quando os índios, toda tarde, a gente vai para o rio tomar banho. E é uma hora de festa, o banho. O banho é uma hora de prazer, como devia ser todo banho na nossa vida, né? Então o índio vai para lá, eles levam uma esponja que nasce em umas árvores lá, e eles usam a mesma esponja para todo mundo tomar banho, tá bom? Então é assim, todas as crianças ficam lá, cercadas pelas mães, pelos pais. Então as crianças ficam tomando banho, e as mães e os pais ficam conversando entre si. Quando começa a escurecer, que é a hora da onça beber água, né? É uma hora perigosa, o que os pais fazem? Os pais entram no rio, pegam na mão dos seus filhos e os levam embora para casa. Nenhuma mãe índia fica assim, fulano, vamos que está já na hora, está escurecendo, né? Que eu costumo dizer assim, filho, eu não sei se vocês sabem, um problema genético, todo filho é surdo, ele não escuta, principalmente a voz da mãe, né? Então, a mãe não fica assim, olha, bate na porta do banheiro, né? Olha, está gastando muita água, você pensa que seu pai é só 17 velhos. Ela vai lá, entra no rio, de boca fechada. Eu costumo dizer que o índio só abre a boca 2 vezes. Uma para responder a pergunta que o filho fez. A segunda é para beijar o filho, que eles beijam o filho o dia inteiro. Então ela vai lá, tira o filho da água e leva embora para a aldeia. Chore, não chore, ela leva. Por quê? Porque se ela falar alguma coisa, ela vai invadi-lo com o seu desejo. Tá bom? Então, e está na hora de comer. E lá a gente come seguindo uma regra, que é a regra do respeito total à natureza. Se planta milho na época em que se sabe que o milho vai nascer. Não se planta milho para pegar algumas espigazinhas e vender na feira. Se planta só quando é época de milho. Mandioca só quando é época de mandioca. E não se pesca na Piracema, né? Que é a época da desova. Não se pesca, porque senão eu vou matar aquilo que me sustenta. Então tem épocas que a gente não come peixe. Não se caça na época da procriação. Cobra, macaco, anta. Então, quando é a época dos macacos fazerem a sua festa lá no topo das árvores, não se come carne. Então, a gente não escuta nenhuma criança assim, mas eu não gosto disso, eu quero bife, né? Porque a mãe vai dar comida, e se ele não quiser comer, a mãe pega a mandioca e enfia a mandioca na boca dele, e ele vai comer mandioca. Por quê? Porque a função dela é cuidar da vida dele. Ela não fala assim, precisa comer, senão você não cresce, fica nem seu tio lá, Nani. Não fala. Bom, e as crianças, então, têm um nível de aprendizagem altíssimo, porque tudo que lhes interessa eles perguntam, e quando eles perguntam é respondido. Tá bom, gente? E não há invasão de desejo, né?
quando eles estão adolescentes, eles começam a se interessar por sexo e tudo lhes é dito, tudo lhes é colocado, tudo que vocês puderem imaginar. E quando eles decidem o que eles vão ser, se eles vão ser caçadores, se eles vão ser pescadores, se eles vão ser guerreiros, se eles vão ser pajé, é feita uma festa no dia da decisão. Ninguém fala assim para eles, puxa, mas você vai ser professor, filho, mas será que você não quer ser engenheiro? Veja lá, não existe isso, não existe. Não existe nenhuma interferência. E se fala de morte e de vida, e se fala de presença e ausência o tempo todo. Mas o fundamental disso é que sempre existe alguém presente que deixa de fazer o que está fazendo para poder segurar na mão de uma criança e dizer, o que é que você quer, meu filho? Sempre existe alguém. Para-se tudo, né? Eu não sei se eu comentei aquele dia, eu fui batizado lá, e eu tenho um irmão, que a minha mãe se chama Tori. Minha mãe é uma velhinha que deve ter 209 anos de idade, porque ela é toda, eu não sei quantos anos ela tem, nem ela sabe. Ela é toda enrugada, eu acho que ela já passou o tempo de morrer e ela não percebeu. E ela tem um filho e uma filha e eu, que sou o caçula, né? Esse meu irmão, ele tem 1,90 m, os craós são muito altos. E esse meu irmão tem 3 filhinhos, né? 2 filhinhos e uma filhinha que nasceu temporona. Essa menininha, o dia que ela nasceu, foi a primeira vez que a nossa aldeia recebeu a visita de um representante da FUNAI. Foi a primeira e única vez, graças a Deus. E esse cara chegou num Jeep, um Jeep Land Rover, um Jeep... E ele chegou longe da tribo, perto do rio. E nesse momento, a esposa do meu irmão estava dando à luz a essa menina. E o que aconteceu na tribo de diferente foi a chegada do Jeep. Então, meu irmão foi até lá e perguntou, como chama isso? E o cara falou Jeep. Só que o índio não fala a letra J, né? Fala muito Z e fala muito as vogais nasais. Então ficou Zip. E essa menina chama Zip. O nome dela é Zip. Tá? E essa menininha, uns anos atrás, ela estava brincando no chão com água e terra. Quando passou voando na frente dela, um bando de passarinhos, é um passarinho verde que tem muito lá no centro-oeste, chama pitu. É um passarinho verde inteiro. Os caçadores, os pescadores chamam de apito de onça. Quando tem onça, eles ficam voando em cima da onça e gritando, gritando, gritando. Então os macacos se escondem. Não sei se vocês já viram. Um passarinho, parece um periquito, só que ele é um passarinho de bico. Parece um canarinho verde. E ele voa em bandos. E ela estava brincando, e ela vê pitu todo dia. E os pitu passaram embaixo do nariz dela, assim, gritando, né? E ela parou de brincar e ficou olhando. Aí, esse meu irmão não estava na tribo. E estava entrando na tribo um outro sujeito, que naquele dia, já estava escurecendo, era o dia dele fazer a fogueira da tribo. E ele estava com lenha nos 2 braços. Vocês imaginam que ele pôs desse lado e depois pôs desse, né? Lenha dos 2 lados. Um trabalhão miserável. Quando ele estava entrando na aldeia, a Zip saiu correndo, foi lá. Ele não é pai dela. Pegou na mão dele e falou, pai. Então, nesse momento, o índio sabe que tem uma criança precisando de um pai, mesmo que ele não seja o pai. Aí ele se abaixou, se ajoelhou, jogou toda aquela lenha no chão e falou, o que é que você quer, filho? E ela então perguntou para ele, por que o pitu é só verde? Inteiro. E esse sujeito começou a explicar para ela sobre a origem do universo, as águas, as terras, os espíritos das águas, a lua, o sol, e começou a falar uma coisa que eu nunca vi nenhuma professora fazer com criança, que é falar dos opostos, as relações de oposição, que é como a gente aprende a fazer discriminação. E daí ele foi falando, até que falou dos passarinhos, dos bichos, e mostrou que cada passarinho se diferencia pelo tamanho, pela cor, e o pitu é inteirinho verde para não se confundir. Aí ela ficou olhando para ele, e ele perguntou para ela se ela estava satisfeita. Isso demorou um tempão. E ela falou que estava satisfeita. Aí ela voltou para brincar, e ele pegou as lenhas, já estava escuro, não tinha fogueira, mas este sinal de respeito e de sacramento à vida é que eu aprendi com eles e que eu falei que muda toda a minha relação com a minha vida mesma e com o meu trabalho.
Então, o que é que o índio faz? Que nós, envolvidos com esse afeto maluco, com esse desejo maluco, não fazemos. O índio, assim como algumas culturas orientais, o índio organizou de uma forma perfeita aquilo que a gente chama de relação de continência. Continência. Sempre existe alguém a quem eu posso me referir. O que aconteceu? Nós, uma sociedade científica, uma sociedade que procura respostas, o que nós começamos a fazer conosco? Nós começamos a imaginar que quando alguém procurava alguém, isto era uma relação de dependência. Percebe? Nós criamos um conceito de que precisar conversar com alguém é mal. E começamos a combater isso de uma forma terrível. Nas ciências, vocês veem que todas as ciências, né, infelizmente também a minha, prega muita autonomia do sujeito. E eu não conheço no mundo alguém que consiga ser autônomo. Só 2 sujeitos no nosso mundo conseguem ser autônomos. O esquizofrênico catatônico e o morto. Porque o resto não consegue. Tá? Então, essa relação de dependência, que se chamava paternalismo, começou a invadir as nossas fábricas, né, o nosso trabalho, a nossa casa, a escola. E nós começamos a denegrir a ideia de que é preciso precisar do outro. Nós começamos a combater isso de uma forma violenta. E com isso nós retiramos do nosso contexto social a possibilidade de as pessoas se ajudarem. Nós pregamos tanto ajuda e não deixamos as pessoas pedirem ajuda. Quando alguém pede ajuda, a gente procura ver o que ele poderia fazer sozinho. Só que ele pode fazer tudo sozinho, só que ele não está pedindo ajuda por não poder. Ele está pedindo ajuda porque ele está incompleto, ele está faltante, ele está doente. Então, nós retiramos progressivamente da nossa vida a relação de continência. Eu costumo falar muito de que, eu me lembro, né, na minha época de menino, que a gente tinha grupinhos. Inclusive saímos à rua para brigar com os outros grupinhos, mas era sempre o mesmo grupinho. Olhem, eu queria convidar vocês para fazer um exercício muito bonito, que é ir sábado à tarde no Shopping Center de Iguatemi de Campinas. E vocês vão lá para aquelas mesinhas daqueles restaurantes no 3º andar, compram uma Coca-Cola, um shopping ou qualquer coisa, e fiquem lá sentados a tarde inteira, até a noite, até fechar. E vocês ficam olhando para aqueles jovens e para aquelas crianças que ficam lá em cima. E vocês vão ver um fenômeno terrível. Eles não se agrupam, eles ficam juntos e a cada momento o grupo é diferente. Não existe mais os 2 amigos. Quando 2 amigos começam a andar juntos, as pessoas dizem, um é bicho. Percebe? A nossa escola, quando tem 2 criancinhas lá no maternal que se apegam, no ano seguinte a escola põe elas em classes diferentes. Percebe? E quando tem uma criança muito apegada à professora, a professora manda a orientadora chamar os pais e falar, olha, seu filho está carente. Vocês já escutaram isso, né? Tá bom? Então, vão lá à tarde e vocês vão ver como não se fica mais, não existe mais o melhor amigo, a melhor amiga. Não existe mais o namoro, existe o ficar junto. Sabe por que eles ficam juntos? Porque daí não tem perigo de gostar e perder. Tá bom? Não tem perigo de gostar e perder. E hoje, né, eu disse a vocês de uma pesquisa, outra vez que eu tive aqui, o nosso jovem está se unindo, está namorando e se casando com a menina que ele menos gosta. Porque como ele não acredita que vai haver continuidade, se ele perder quem ele menos gosta, ele não vai sofrer tanto. Tá bom, gente? Ele curte a paquera com a que ele mais gosta, mas fica junto com a que ele menos gosta. Percebe? Bom, o que mais? A ideia de que a afetividade, esta relação afetiva, seja uma coisa boa, acabou. Então, mas acontece que essa criança e esse jovem gosta
gosta da professora, que é tia e que devia ser tia a vida inteira. E a escola está insistindo de que não seja tia, seja professora. Gosta do amiguinho que a escola separa. Gosta daquele parente, gosta. E a gente interpreta isso como uma relação de carência, de dependência, e não como uma relação de amor, porque nós também deixamos de acreditar nisso, né? Esse monte de gente se separando, se matando, se destruindo. O que fica presente em nós quando nós temos um sentimento, qualquer sentimento, raiva, medo, ódio, amor? Quando nós temos um sentimento e não damos um destino para ele, o que ocorre conosco? Ocorre conosco uma coisa, um episódio chamado angústia, que é muito bom. Angústia é um sentimento, é uma forma de sentir-se muito boa. Mas acontece que nós hoje somos a sociedade da não dor. Então, nós já não ficamos junto com quem a gente gosta para evitar sofrer. Nós ameaça uma dor de cabeça, a gente toma 6 aspirinas, tá bom? E depois 12 Optalidon. E toma um remédio para dormir para não ter que sentir nada. Nós não aguentamos mais conviver com o nosso corpo. Então, esta ideia de que a angústia é ruim também começou a fazer parte da nossa vida. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta triste, o que a gente faz? A gente vai e fala, o que aconteceu? Ela fala, não, eu estou chateado. Não, sai dessa, está cheio de mulher no mundo, vamos tomar um aperitivo, não é assim? Nós não aguentamos ver o outro angustiado, porque nós também estamos tentando fugir da nossa angústia. E se eu ficar com ele na angústia dele, eu vou ficar angustiado junto. Então eu falo, vamos beber umas coisas que isso passa. Eu tenho um remedinho que o meu médico me deu, tá bom? E eu vou te dar e vai passar isso daí. Nós somos a sociedade drogadita, a sociedade da droga, tá bom? A droga é o elemento que elimina a angústia. Então aquela mãe, aquela senhora que nunca pensou em ser toxicofílica na vida, ela levanta de manhã e toma antes do café 6 bolinhas de homeopatia, que é bom para digestão. Aí ela toma café e depois do café ela toma uma aspirina, porque ela leu na Veja que faz bem para o coração. Aí antes do almoço ela toma um remedinho que é para ajudar a digestão, porque toda vez que ela come ela tem um peso. E depois do almoço ela toma um sal de fruta. E à tarde ela toma junto com o café e à noite é uma drogadita. Só que ela usa a droga que compra na farmácia, tá bom? E daí os filhinhos dela começam a imaginar na cabeça deles, com toda a potência de fantasia que eles têm, de que a vida é uma coisa muito ruim, né? O pai fica triste, a mãe briga com ele porque não pode ficar triste, tá bom? A mãe não foi ver a amiga dela porque a amiga dela perdeu um parente faz tempo e anda muito triste, a mãe não vai visitar mais porque ela não quer se envolver com tristeza, tá bom? Ela quer assistir. As novelas não falam mais de tristeza, só de sarcasmo, para a gente poder rir da nossa desgraça e não chorar mais. Antigamente a novela era o dramalhão, hoje a novela é um dicionário de psicopatia, percebe? Que mistura sexo, sarcasmo, mentira, o jeitinho do Gerson lá e tudo mais. E de repente esse sujeito vai ter, pela primeira vez na vida, aos 10 anos de idade, uma angústia. Ele vai repetir de ano e não sabe o que fazer. Aí ele tem um colega na escola, cujo irmão tem um jeitinho olha, você toma um pouquinho de pinga com melhoral que passa isso, tá? E depois você fuma um cigarrinho, e depois você bebe mais um esquinho, e depois você cheira uma coquinha, e tudo isso termina a angústia. Então eu quero dizer para vocês que o drogadito, esse jovem que está aí fora, cheirando cocaína, e fumando maconha, e bebendo que nem um desesperado, não é mais de fim de semana, é todo dia, né? Você passa nas mesinhas, tem um monte de jovens de menos de 18 anos, com a mesa cheia de cerveja, tá bom? E dali, ele não está fazendo isso porque ele está revoltado com a vida, ele está fazendo isso porque ele está com medo da vida. Aí ele sai de lá e pega a sua motocicleta e passa no sinal vermelho a 200 por hora para se sentir mais poderoso do que o medo que ele tem da vida. E daí, com 12 anos de idade, ele vai para a escola
e os professores começam a falar em vestibular. Tá bom, gente? E ele, que já tem medo da vida, começa a imaginar se ele vai ser capaz de passar no vestibular. E assim as coisas. Então, deixa eu tentar resumir. O que aconteceu conosco? Nós mudamos os nossos conceitos. Nós começamos a desejar que os nossos filhos de 5 anos, de 4 anos, de 7 anos e de 15 anos sejam adultos. A gente diz para eles, vem tomar banho, filho. E ele não vem porque ele está assistindo um desenho, gente. É uma hora de prazer. E esta mãe volta para a cozinha, já sabendo que o filho não foi, porque ela nem escutou o barulho da porta do banheiro. Daí ela volta e fala, mas eu já falei. Ele fala, mãe, só está no finzinho. Só que ele não falou o finzinho do que tá bom? E daí ele não vai tomar banho. Daí ela briga com ele e ela fala para ele assim, puxa vida, né? Eu passo o dia inteiro aqui cuidando de vocês, da sua roupa, você nem para me obedecer para tomar banho. Que porco que você é. Nós vivemos dizendo para os nossos filhos que eles nos decepcionam. Em vez de ir lá, pegar na mão dele, levar ele para o chuveiro. Porque sou eu que acho que banho é bom. Ele acha que desenho é bom. E eu tenho que cuidar dele, ser o continente dele. Quando eu falo isso para as mães, elas ficam tudo arrepiadas. E falam assim, puxa, mas isso é repressão? Eu falo, é sim. É claro que é repressão, né? Antigamente, quando aquele pai bravo entrava em casa e olhava, os filhos já ficavam tudo quietos. Nenhum desses filhos se suicidou, virou drogado, homossexual, ou... Tá bom? O que é isto? Nós confundimos a braveza, com agressão. E eu vou dizer para vocês, estes filhos choram até hoje pela falta desse pai, que era ruim, né? E com o mesmo olhar que ele punia, ele amava. Percebem o que eu estou dizendo? Ele era o quê? Um ponto de referência. Ele era ferroviário, mal sabia assinar o nome, e tinha filho engenheiro. Mas no domingo que o filho engenheiro ia almoçar na casa dele, o filho engenheiro rezava na mesa, mesmo sendo ateu. E chegava na hora do almoço. Por quê? Porque a relação dele com esse pai não era uma relação de distância, era uma relação de presença. Então, aquilo que acontecia, que a gente consumia isso como se fosse uma agressão, era uma relação de pertinência, gente. Pertinência. Eu tenho alguém que me dá limite, alguém que se preocupa comigo, alguém que cuida de mim. Isto gera nas pessoas um sentimento fundamental de segurança. Antigamente, os pais amavam os filhos. Agora vai tomar banho e pronto. Hoje os pais querem ser amados pelos filhos. Filho, vem tomar banho. Olha a mamãe como está cansada. Tá? Vem tomar banho. Olha, daqui a pouco o papai chega, né, cansado também, infeliz, tá? Porque ele queria ser bombeiro, o pai dele quis que ele fosse médico, tá? Então ele está infeliz. Ele só apaga fogo na segunda-feira quando ele bebe água. Mas ele está infeliz, tá? Ele está infeliz. Então, o que é uma relação de continência? A relação de continência é o resgate da mãe-mãe, não da mãe-amiga, tá? Nós criamos a ideia de que mãe tem que ser amiga dos filhos. Não, não pode ser amiga. Amiga dos filhos é aquela que está lá na escola com eles. O que amigo faz? Amigo faz assim. Eu falo para o meu amigo, eu não estou afim de trabalhar hoje. Não vai não, pô. Eu telefono lá, falo que você está doente. E mãe não pode ser assim, tá bom? Mãe fala, vai trabalhar assim porque, né? Mãe só é amiga dos filhos, né, e pai, na hora do lazer. Por isso que inventaram 2 dias na semana, chamados sábado e domingo, e inventaram uns outros dias que se chamam férias. Mas acontece que a gente não consegue viver sábado e domingo, né? Eu costumo dizer que quando chega domingo à tarde é a hora da agonia, que a mãe chama os filhos para arrumar mochila para ir para a escola na segunda, não sei se seja... Tá, não pode mais ficar feliz hoje, porque amanhã é segunda-feira, não pode mais. Domingo termina meio-dia, tá bom? Pode assistir os Trapalhões, mas já com a mochila arrumada, com a lição feita, com o banho tomado. Então, nós não sabemos curtir. A hora de ser amigo, a gente quer ser pai. E na hora de ser pai, a gente quer ser amigo e a gente confundiu tudo e eles ficaram inseguros.
Mas o problema não é a insegurança deles, o problema é que aqui fora eles também não têm mais ninguém para se sentir seguros. Até uns meses atrás eu costumava dizer que os nossos filhos curtem muito os pais dos amiguinhos deles, que dão limite, mas também já acabou. Não? Tinha dois que eu conhecia, mas já acabou também. Então, o que aconteceu conosco? Nós estamos querendo ser amigos dos nossos filhos e não estamos dando limite para eles. Nós estamos querendo que eles sejam adultos para poder obedecer a gente e perceber como a vida é complicada. Nós ficamos irritados quando eles estão fazendo barulho e felizes. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Eles começam a brincar muito e a gente fica bravo com eles. Né? Tá pegando fogo, a gente fala. Tá? A gente não gosta de vê-los crianças. E a gente não admite mais, como nós não temos mais continentes, a gente também não se serve para ser continente. A gente tem medo de que eles fiquem independentes. Então, eu tenho feito um trabalho, né, junto com algumas pessoas, para mostrar que é na ausência de limite, na ausência de continência, que nós temos o advento da doença mental. As psicoses. O que é uma psicose? Uma psicose é a ausência de identidade, gente. É a perda da possibilidade de criar uma identidade. E de repente a gente vê nenezinhos, sem estar em colo de mãe. Né? E uma vez eu estava falando lá na maternidade, com o grupo do Sebastião, de que os pediatras parassem de falar essa coisa de que não pode ficar com criança no colo. Tem que ficar assim. Tem que ficar com criança no colo. Tá bom? Ninguém mandou ter. Tem que ficar com criança no colo. Tem que pôr no colo. Porque se não puser no colo quando eles são crianças, eles vão querer ficar no colo quando forem grandes. Principalmente os meninos. Aí é uma desgraça, tá? Então, perda de identidade pela falta de limite físico. A gente não se pega mais, né? Outro dia eu estava na casa de um colega, conversando com ele sobre um caso, e a esposa dele estava no sofá assistindo uma novela. Aí veio uma criancinha e quis se ajeitar no colo. Ela falou, mas para, já fica o dia inteiro. E eu fiquei preocupado com isso, né? Mas não me meti a falar nada para ele, porque é assim que a gente está fazendo, né? Outro dia eu fui numa escola e uma freira, que é orientadora, me contou uma história assim. Os pré-adolescentes, essa molecadinha de 9, 10 anos, quando eles estão em estudo de grupo, e de repente um encosta o cotovelo no outro, eles brigam, certo? Brigam, porque se encostaram. Esta é a perda de toda a capacidade nossa de identidade com o outro, né? Relação de identidade com o outro. Então eu tenho aí pregado, uma pregação que eu tenho feito em alguns grupos de trabalho, em escolas, em algumas empresas, em institutos de psicanálise, a ideia de que nós temos que resgatar urgentemente essa relação de continência. Não temos mais a nível de país, né? Nosso presidente não é nosso continente. O último continente nosso foi o último militar que ficou no poder lá e que nós tínhamos medo dele, porque não temos mais. Nossos representantes políticos não são, nossos representantes institucionais não são, né? As professoras se queixam de que as crianças não obedecem elas na classe. Não obedece ela manda ficar quieta, ninguém fica, ela manda fazer, ninguém faz, né? Ela perdeu a relação de continência. E eu tenho ensinado aos professores que eles parem de dar aula, parem de se preocupar com o vestibular, e parem de dar aula, e todo dia, durante meia hora, eles reúnam a classe dos seus alunos e falam, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Fala um pouco, por que vocês estão nessa agonia toda? Vamos conversar, eu também estou, tá? Eu tenho pedido aos professores que quando é o primeiro dia de aula, para eles chegarem para os alunos, né, a professora de português, e falar para os alunos por que ela, tão bonitinha, resolveu ser professora de português. Essa coisa que ninguém gosta. E ela vai ter uma razão. E eu digo a eles, por que você escolheu ser professora de português? Porque eu garanto que na sua vida você teve alguém que te conduziu a isso. Alguém que você imitou. Alguém que lhe foi importante. Um continente. Conta para eles isso. Por que você gosta de fazer análise sintática? Coisa horrorosa. Tá bom? E aquela outra tão bonitinha, tão gostosinha, é professora de matemática. Imagina que terrível que é, né? Como é que alguém tão inteligente pode se escolher professor de matemática? Tem uma razão afetiva. Então, resgatar o herói, que nós não temos mais.
E eu vou... Mais 5 minutos vocês me aguentam, tá? Depois vocês perguntam. O que nós temos feito, né, em alguns lugares, por exemplo, em São Paulo, existe uma clínica para drogaditos que se chama Vila Serena, não sei se vocês já ouviram falar. Na Vila Serena, aqui em alguns lugares, alguns consultórios, em Rio Claro, lá no Bezerra, o que eu tenho orientado aos profissionais, né? O resgate do continente, o médico que vai lá, vem cá conversar comigo. Vem cá conversar, vamos conversar, eu quero saber como é que você está. Sem caneta, sem papel, sem prontuário. O pai que vai chegar em casa e vai falar, agora nós vamos jantar. E os filhos, então ele vai lá, pega cada um e leva para a mesa. Por quê? Porque é o desejo dele ficar junto com os filhos. Aquele pai que chegou de viagem, ele chegou de viagem cansado, né? Todo pai chega cansado, ele trabalhou muito, ele trabalha para sustentar essa família, como se ele não quisesse ninguém, né? Ele trabalha para sustentar essa família, então ele chegou de viagem, faz um mês que ele está viajando, chegou em casa na hora do programa da Xuxa. Não tem pai no mundo que possa ganhar da Xuxa, principalmente porque as pernas dela são mais bonitas, né? Então, tá lá o filho assistindo a Xuxa e o pai se queixa assim, puxa vida, acho que meu filho não me ama. Por quê? Porque eu fiquei um mês longe e cheguei em casa e ele não pôde sair da frente e me dar um beijo. Eu falei, e você foi dar um beijo nele? Eu falei, eu não me rebaixo nesse nível, né? Se ele não gosta de mim, eu não vou pedir amor. Eu falei, mas é sua função pedir amor. Filho não gosta de pai e mãe, só gosta depois que cresce, que daí vai poder amar. Porque enquanto é filho, ele tem que ser cuidado. Filho gosta do amigo, da professora, da mãe do amigo, mas de pai e mãe eles não gostam muito. Pai e mãe são coisas chatas. E ai do pai e da mãe que não for chato, vai perder o filho. Então você vai lá e dá um beijo e fala que você sentiu saudade. Tá bom? Não tem importância que ele não tenha sentido. Ele tem a Xuxa, você não tem, né? Você não tem. Então, ele tem quem substituir, você não tem. A não ser que você tenha mais filho por aí, mas não tem, né? Então, você é dono do seu sentimento, não ele é dono do seu sentimento. Então, eu tenho tentado fazer com que algumas instituições, algumas famílias, façam um resgate dessa ideia de parentesco, pai, mãe, filho, um resgate. E eu queria encerrar para falar para vocês uma coisa assim que eu acho que é importante ouvir. O Craó, esse índio tão delicioso que eu conto para vocês, ele tem a ideia de Deus, que é esse grande continente. Ele organizou essa ideia de Deus da forma mais linda que vocês podem imaginar. Eu vou contar para vocês como é o Deus do Craó. Esse Deus que não está escrito, nem inscrito, em nenhum momento histórico da vida do índio. Ele está presente o tempo todo. Então, os índios não fazem pedidos a Deus, né? E eu perguntei para minha mãe, por quê? Nós vivemos ajoelhados, pelo amor de Deus, Deus me ajude. Nós vivemos fazendo pedido. Então ele diz assim, o pai sábio, né? Deus deve ser um sujeito muito sábio. Ele sabe o que faz e ele sabe o que é bom para mim. Então, tudo que ele me envia, que é em nome dele, é bom para mim. Eu não preciso pedir nada. Eu só preciso agradecer. Então, toda a festa do milho, toda a festa da caça, a festa das toras, eles fazem uma homenagem a Deus, agradecendo. Mas não fazem pedidos, não existe promessa, não existe troca. Eles não chantageiam o pai. Eles não culpam o pai de nada que lhes aconteça. Eles não duvidam do pai. E a ideia é assim, ó, eu não preciso pensar nele. É que nem filho, percebe? Eu não preciso ficar pensando na minha mãe para ela cuidar de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. E eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante. Lá no Tocantins, onde a gente fica, existe muita onça, graças a Deus ainda tem onça, cobra, porco-espinho e um porco do mato que tem 2 garras que eu não sei o nome, como é que chama? Eu sei que é queixada. Que é um porco, assim, que ele vê coisas se movendo. Não existe na história dos Craó nenhum índio
adulto, criança ou idoso, que foi mordido por uma cobra, atacado por um queixada ou atacado por uma onça. E a gente vive correndo descalço e pelado lá. Lá se anda pelado, inteiramente pelado. Não existe de tão íntima que é a relação deles com a natureza, né? Então eu queria mostrar, eu também ficava pelado. Eu respeito, é muito, isso nem se vê. Total. Quando o índio se machuca, como que a família tem. Ah, tá. Então, doutor Nobel pede que eu conte uma história que eu contei de um menininho, não é, que se machucou. Esse menininho tinha pedido no dia anterior para o pai dele ensiná-lo a fazer uma lança de pesca. Uma lança de pesca é um bambu o mais alto que você puder encontrar, que você corta na base e afia esse bambu e faz um chanfro nesse bambu para você poder enterrar no peixe e puxar. Como é difícil medir a profundidade do rio, então quanto mais alto o bambu, mais chance você tem de não se iludir aí com o problema da ótica na água. Então esse menino tinha pedido para o pai ensiná-lo a fazer um bambu. E o chanfro do bambu tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa para não lascar as fibras do bambu. Tem que ser feito com uma pedra. E esse menino estava sentado em cima de uma grande pedra que tinha na aldeia, com o bambu no chão, e ele tinha feito a ponta no bambu e estava chanfrando o bambu. E estava chovendo muito, chovia muito, e em fevereiro lá chove aquela chuva de verão grossa. Mas ninguém se esconde da chuva lá, porque a chuva faz parte da vida, né? Então estava todo mundo lá na chuva, conversando. E a água da chuva, a enxurrada, lavou o chão da pedra. E como ele estava sentado na pedra, a pedra rolou. E a hora que ele caiu, a outra parte do bambu enterrou no chão e varou a coxa dele. E esse menino, então, gritava muito, chorava muito, de uma forma assim, imagine a dor, né? Varou a perna dele, a parte do chanfro. E daí, todo mundo que estava na chuva naquele momento, né, se fez um círculo em volta do menino. E o menino estava lá com sangue misturado com barro e aqueles gritos horríveis, mas só gritando e chorando. E o pai desse menino ficou junto com a gente lá olhando, todo mundo olhando para o menino de boca fechada. Boca fechada é a grande mágica da vida, boca fechada. Aí esse menino, chorando, virou para o pai dele e falou: pai, me ajuda. Aí esse pai se ajoelhou, pôs esse menino no colo e ficou limpando o rosto do menino com a água da chuva. Né? A chuva caía, ele limpava o rosto do menino de boca fechada. E com o menino aqui, agarrado ao menino. Quando ele limpou o rosto do menino, que estava tudo cheio de lama, ele começou a beijar, 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 e o menino ficou aninhado no colo dele, ele ajoelhado. Aí ele pegou e retirou a lança da perna do menino, tirou o cinto dele, que é um barbantinho, é um trançadinho que a gente usa aqui, fez um garrote, pegou o menino no colo e ficou beijando. E lá a gente beija a criança aonde acertar. Na orelha, na boca, beija-se criança na boca, como beija adulto na boca. Não, beija. Ficou beijando, beijando. O menino tinha uns 7, 8 anos. Levou o menino para a rede dele, pegou lá as medicinas dele, fez curativo, né? Tirava o garrote, punha o garrote, tirava o garrote, punha o garrote, fez as medicinas dele. Depois ele sentou na rede debaixo do menino e ficou balançando o menino e cantando. E o povo todo da aldeia, de vez em quando ia lá, entrava na casa dele, dava um beijo no menino, passava a mão na cabeça do pai e saía. Ninguém disse uma palavra. E daí eu fiquei muito impressionado com isso foi em 84 que aconteceu. E eu chamei a minha mãe, não é, que é a sábia, e perguntei para ela por que ninguém falou nada. E ela me disse, então, né, as coisas que eu digo que a psicanálise demorou 2000 anos para descobrir, os índios já sabiam antes. Ela disse assim: o que a gente fala para quem está com dor, né? Não tem o que falar, né? Não pode falar nada. Se a gente dissesse alguma coisa para esse menino, primeiro, ele ia se sentir culpado de ter estragado. Está todo mundo lá conversando tão tranquilo e esse menino resolve se machucar. Ele ia se sentir culpado por ter estragado o ambiente do adulto. E segundo, ele ia ficar com tanto medo de fazer outra lança, que pode ser que ele desistisse de ser pescador. Ou então, ia fazer escondido do adulto, o que era muito pior. Isso é sabedoria de índio, gente.
né? Que eu levo às vezes 10 anos para conseguir que alguém chegue a isso no consultório. Então, e a outra ideia de sofrimento é, morreu uma criança na tribo, uma criança órfã de mãe. A mãe morreu quando ela nasceu. E o pai dessa criança, quando eu cheguei lá, essa criança talvez estava tendo uma septicemia, ela estava toda roxinha, com a língua rolada, e estava já entrando em agonia, estava em coma. E essa criança estava deitada numa esteira, né, toda durinha, morrendo, e o pai dela, com a perna jogada em cima do corpo da criança, assoviando e cantando, e mexendo em pauzinho, com a faca dele ele afiava alguma coisa, de vez em quando ele parava e punha o ouvido dele no peito do menino. Aí ele voltava e cantava, assoviava e cantava. E assim foi, noite e dia, até esse menino morrer. Quando ele percebeu que esse menino tinha morrido, ele se deitou, escutou o coração do menino, né, estava parado, aí ele largou tudo que ele tinha na mão, pegou essa criança no colo e saiu gritando e chorando para o meio do mato, numa velocidade tal, né, e cego de dor, que quando ele voltou à noite, ele estava inteirinho machucado, que ele foi passando no meio das árvores e se machucando. E a quilômetros a gente escutava o grito dele, mas ninguém foi atrás. Ficou todo mundo na tribo quieto. Quando chegou a tardezinha, já quase noite, ele voltou com o filho morto no colo, pôs o filho lá no centro da aldeia e nós começamos a preparar o funeral. E todo mundo de boca fechada. Quando ele chegou, as pessoas tocavam nele e o beijavam. E um adulto, um homem forte, e o beijavam. E eu também fui conversar com a minha mãe sobre isso, né? Por que que esse cara estava assoviando enquanto a criança estava morrendo? E ela me explicou que ele não tinha poder para deter a morte da criança, né? E se a criança percebesse que o pai estava sofrendo por ela estar morrendo, ela ia tentar fazer ela ia ficar culpada por estar fazendo o pai sofrer. Ia tentar fazer um esforço para ficar vivo. E ia passar mais tempo agonizando. Então, e daí esse pai esperou o filho morrer para ele poder sentir a dor. Porque ele não tinha o direito de mostrar essa dor para o filho. Porque senão o filho ia se sentir mal e devedor do pai. Tá bom, gente? Então, não sei se... E daí eu fico pensando nos meus clientes, quando eu venho, né, eu tenho muita criança que padece aí de patologias terríveis e outras de patologias não terríveis, e vem para o hospital, e eu fico vendo o adulto não dando espaço para a criança sofrer. Porque eles ficam, já viram como que é um leito de doente? Os adultos ficam tudo assim, um falando para o outro, ninguém fala com o doente, né? Ninguém fala, assim, tá melhor? Para ouvir que tá, porque se falar que tá pior, vai embora, né? Só visita quando está melhor. Já notaram isso? E fica todo mundo falando assim, por cima do doente, falando de coisas que não tem nada a ver com aquilo. Nós não deixamos o nosso doente sofrer. Por isso que eu gosto do NPS. Porque daí ele fica sozinho aqui e ele sofre. Ele sofre, porque daí não tem ninguém para... Mas daí não tem continente também, né? Não tem continente também. Mas o que eu quero dizer para vocês é muito difícil pensar dessa forma como eu estou propondo para vocês, mas não é impossível, tá? Eu tenho conseguido alguns resgates de crianças psicóticas, crianças autistas, crianças esquizofrênicas, quando a gente consegue eliminar a doença desses pais e fazê-los imaginarem que eles são continentes. Hoje a gente trata drogadito em casa, ou a gente trata psicótico em casa, quando a gente consegue fazer o pai e a mãe serem continentes, ficarem juntos, né? Eu costumo dizer que precisa dar colo, até para aquele filhão de 35 anos, colo, beijo, abraço, corpo. E nossos filhos não têm que saber dos nossos desejos, tá? Eles têm que saber que quando eu estou trabalhando fora de casa, eu também sinto prazer. Eu não vou lá trabalhar porque a escola dele é cara, ou porque ele tem que ter dentista, médico. Eu vou lá porque eu sinto prazer, eu fiz uma escolha. E nossos filhos não sabem disso. Percebe? Por isso que a vida deles, quando eles vão escolher uma profissão, é terrível. Eles querem ganhar dinheiro. A ideia de prazer está fora. Ninguém mais procura prazer no trabalho, né? Esses jovens que estão aí escolhendo profissão.
A ideia de prazer está fora, está só presente a ideia do dinheiro, que é o que sobrou de prazer em casa. Quando o pai ganha o salário, ele fica feliz meia hora, até começar a pagar as contas. Mas fica feliz meia hora por mês, Isamar. Bom. Só uma colocação aqui, quando você falou os gravetos que ele estava carregando pela atenção. 15 anos, estava doente, já estava acostumado com ele era muito doente, estava consultando ele com 40 de febre. A filha desse médico ligou e falou: pai, toma a tabuada, mamãe não está em casa. Ele parou de consultar meu filho, tomou a tabuada da filha dele. A filha errou, ele falou: estuda mais um pouco, filha, e liga com o papai de volta. Aí continuou consultando meu filho, eu não esqueci isso até hoje. Uma passagem da água, né? Que eles vão tomar banho, né? E houve uma conversa, as mulheres com os homens, né? Adultos, haveriam uma conversa, mas essa conversa é um questionamento? Não, é conversa. É uma conversa. Conversa, abobrinha. Não, abobrinha. Quando eles conversam sobre a abobrinha, é para dar risada. Tá bom? Tem só uma pergunta que eu queria. Como é que é esse papo de relacionamento homem-mulher, de fidelidade e tal, como é que funciona? O sexo não tem a conotação que tem para nós, né? Então é assim, deixa eu ver se eu consigo falar. Amor é amor, medo é medo, vergonha é vergonha, e sexo é sexo. Então, quando o índio faz uma escolha, então o índio, o homem, escolhe uma mulher. Ele vai lá e diz a ela que ele a escolheu. E dá um tempo para ela saber se ela quer escolhê-lo. Quando eles se escolhem, então eles conversam durante alguns dias dentro de uma maloca sobre o que ele pensa de sexo, de casamento, de filho, blá, blá, blá. E esse é o namoro do índio. E daí, se eles acham que está tudo legal, eles fazem sexo. E se o sexo for legal, eles se casam. Então é assim, olha, quando há uma escolha, fica implícita nessa escolha tudo. Então você fala em infidelidade, não existe infidelidade, porque quando o jovem fica jovem, assim, 11 anos, 12 anos, lá não existe adolescência. Existe a infância e existe o adulto, que começa com 11, 12 anos e vai até ficar ancião. Então ele pode fazer sexo, né? Basta que ele converse com quem ele quer fazer sexo. Não é quem é aqui que os negros pegam a mulher na rua, dá uma pancada na cabeça e vão estuprar. Lá é uma coisa diferente. Eles não precisam casar, né? Não precisam casar necessariamente, de jeito nenhum. E aliás, os anciãos, né, aconselham isso. Como é que você vai casar com alguém se você não sabe como que ela sente, se ela gosta disso? Como que, o que ela pensa a seu respeito, a respeito do seu corpo? Porque lá a vitrine então você precisa conversar. E se você conversar, ela topar, você faz sexo. E eles têm um sistema de anticoncepção, né? Elas tomam umas raízes lá, que eu nem perguntei o que é. E não, eles só têm filhos quando eles resolvem ter filhos. E quando a mulher não, ela só pode tomar aquela erva determinado tempo, porque dá coceira, deve ser alérgico, sei lá. E eles fazem sexo sem o sexo vaginal, sem o coito. Eles fazem sexo. Tudo no índio é corpo. Percebe, gente? A mão é corpo. Então eles vivem se tocando. Vocês não imaginam como é gostoso dançar. Lambada é porcaria. Lambada é doença de padre perto do que eles dançam, tá bom? Eles dançam. A gente dança grudado. E ninguém fica excitado, ou tem que ir pra cama depois que dançou, agora. Não é assim. O corpo, está inscrito no corpo todos os sentimentos, inclusive o sexo, não só o sexo. Não sei se eu consigo passar isso para vocês. Tá? Só queria falar mais uma coisinha, porque tudo que você falou aí a respeito do professor é correto, né? Eu sou professora de português. Atualmente eu estou readaptada, pedi minha readaptação, porque eu realmente não.
porque realmente eu não conseguia mais brigar contra o sistema, né? Quer dizer, eu era extremamente criticada e, sabe, quer dizer, eu conversava com eles sobre tudo, né? Agora, eu não ensinava português. Os meus críticos diziam isso, que eu tinha que dar análise sintática, pereré, e eu usava meu tempo todo para ler, escrever, debater, né, com a classe que eles queriam. Quer dizer, no final eu aguentei mais, eu pedi minha redação e estou na biblioteca. Agora estão brigando comigo porque os alunos não vão para a aula e ficam na biblioteca. Então é aquele drama, né? Agora, isso é uma coisa muito séria, que eu sempre me bati. Os professores são extremamente doentes, sabe? São doentes, sabe? Todas as vezes, ninguém pode realmente. E além disso, eles são medrosos, tá? Porque às vezes quando a gente discutia alguma coisa assim, mais abertamente, os meus colegas diziam exatamente isso, né? Que o medo que eles têm, né? De repente dar uma abertura para os alunos, né? E depois eles se perdem, porque eles também não têm referencial. Você entende? Realmente eles estão perdidos, então é um cego conduzindo um monte de cego, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu só queria te dizer isso, né? E de repente isso é uma coisa que realmente acontece nas reuniões de pais. E as reuniões de pais para mim eram assim super importantes, enquanto os professores chegavam lá, pegavam e diziam, não, seu filho precisa estudar mais, porque só teve aí todo mundo ir embora. Eu ficava 2, 3 horas com os pais reunidos, conversando sobre tudo, né? E os pais sempre me confessavam isso também, sabe? Quer dizer, como é que eu vou... Quando eu colocava para eles, né, que os filhos me procuravam, porque realmente não tinham a quem procurar, mas que eles, na verdade, sempre diziam para mim, puxa vida, mas que pena que a minha mãe não é assim, sabe? E eu colocava isso para eles diziam, as mães, os pais, eles diziam isso para mim. Mas eu não sei, sabe, eu não vou conseguir. Porque, de repente, sempre me faz uma pergunta que eu não sei responder, sabe? Então, fica essa colocação que realmente isso tem que dançar, essa coisa de valores, né? E não só que, mas o caso do toque que você falou também, né? Quer dizer, eu tenho observado isso em ônibus, né? Eu ando em ônibus superlotados, então eu me encosto nas pessoas, puxa, é horrível, né? Não, imediatamente, as mulheres me olham com uma cara horrorosa, né? Porque eu me encostei e já acho que eu sou lésbica. E os homens, é bem isso mesmo. E os homens, quando eu me encosto neles, assim, que eu acho uma coisa muito boa de troca de energia, eles se encostam mais, né? Mas na verdade as pessoas não sentem essa coisa. Porque eu sou assim, eu sinto com os meus alunos, né? Os meus alunos de quinta série, assim, é barato, eles parecem gatinhos, né? Quando eu entro dentro da sala de aula, vem a turminha inteira. Sabe? Eles até ficam, eles ficam com a cabecinha até dobrada, porque eles sabem que eu vou fazer cafuné, né? Agora, os professores, os adultos, não admitem isso de jeito nenhum. E para mim, esses valores é que tem que ser resgatados. Eu adorei tudo que você falou, é isso aí. Ivan, Oi. isso aqui é um agradecimento em nome da nossa tribo. Obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado. Espero que tenha deixado aí uma mensagem para vocês poderem pensar e agir também. Opa.